Olá, vamos apresentar para vocês o programa No Centro das Atenções. Esse programa que tem o objetivo de entrevistar personalidades da área política, religiosa e empresarial. Nós temos o privilégio de receber nos nossos estúdios o 6º bispo de Sobral, Dom Odeli José Magre. Ele que é de Chapecó, Santa Catarina, missionário. E para entrevistá-lo, nós convidamos aqui o presidente do Sindicato dos Radialistas e Publicitários da região norte, Araújo Pacelli, que também é diretor do jornal Correio da Semana. O professor Veríssimo Barroso, que é radialista, comanda o programa Rádio Almanac, da Rádio Tupinambá. E vamos iniciar então aqui a nossa primeira pergunta, cumprimentando já e agradecendo a sua presença, nosso querido bispo. Perguntar sobre o que é a congregação missionária e fale um pouco da sua fundação, né, dos seus fundadores, a perspectiva para a missão aqui no Ceará e mais especificamente na Diocese de Sobral. Olá Marques, olá Pacelli, Veríssimo, uma alegria estar com vocês para este momento de programa de entrevista no Centro das Atenções. Então eu sou de uma congregação missionária que se chama Missionários Combonianos. Combonianos vem do nome do fundador, Daniel Comboni. Então do sobrenome do fundador nasceram os missionários combonianos, existem também as combonianas, existem os leigos combonianos, então é todo um ramo desta família. E a característica essencial da nossa congregação missionária, ela nasceu para a missão e para a missão na África. Então, nos meados do século XIX, fundador italiano, nasceu sobretudo para a evangelização na África e especialmente num país da África que é hoje o Sudão. O nosso fundador trabalhou mais especificamente no norte do Sudão. E como congregação missionária nasceu para aquilo que nós dizemos a primeira evangelização, lá onde ninguém se dispõe a ir, lá onde dizemos tem que iniciar tudo, lá onde existe o desafio de levar o evangelho, então os missionários combonianos se dispõem a fazê-lo. E na época de Comboni, dizemos aquilo pelo qual ele é considerado também profeta e foi proclamado santo, é que num período em que estava no auge o comércio da escravidão, então na África se ia para comprar escravos e se fazia até a pergunta, será que os africanos têm alma? Então o Comboni sonhou um projeto de missão nessa terra e com um lema que marcou, que foi muito característico. O grande lema de Comboni foi salvar a África com a África, quer dizer, fazer dos destinatários da missão os sujeitos da missão. Foi, dizemos, a grande força da missão de São Daniel Comboni, apostar nos africanos e fazer eles participantes, então, da própria missão. Então essa é a característica essencial um pouquinho da nossa congregação, da nossa história. Nós hoje estamos presentes em 4 continentes, a África, Europa, América e Ásia. Aqui no Brasil, os combonianos são hoje uns 100 e poucos missionários, divididos em 2 grupos, um aqui no Nordeste, com sede em São Luís, no Maranhão, outro no Sul e na Amazônia, com sede em São Paulo, e fazemos esse trabalho, então, que nós chamamos de evangelização naqueles lugares, nas periferias das grandes cidades, na região da Amazônia, e com uma atenção especial, então, aos descendentes, no caso, de africanos aqui no Brasil, aos afro-brasileiros. Então, essa é um pouquinho a característica da nossa congregação, e depois de São Daniel Comboni, que foi o fundador, um homem que morreu jovem. Ele nasceu em 1831 e morreu em 81, tinha 50 anos de idade, então marcado pela experiência da missão na África. Vocês imaginam, só para ter uma ideia, que na época se viajava então até o Egito, de navio, e depois da costa do Egito para ir até no país onde o Comboni trabalhou, o Sudão, e sobretudo na capital, Khartoum. Às vezes eles faziam até 3 meses de viagem de camelo, atravessando o deserto e sofrendo todas as dizemos, as fadigas que uma viagem assim comporta, né? Por isso também morreu jovem,
e morreu marcado pelas chamadas febres amarelas da época, né, onde não tinha muito medicamento. Foi um homem que nasceu para a missão e que deu a sua vida na missão, morreu na África, morreu em Khartoum, no Sudão do Norte. Tá aí, é um pouco da história do São Daniel Comboni, né, que foi um verdadeiro missionário. Então vamos comentar aqui sobre a Comissão da Juventude, né, que o senhor preside aqui, a Regional Nordeste 1. Passar aqui para o nosso querido Veríssimo Barroso para fazer essa indagação. Olá, Dom Deli. Hoje, você agora como responsável nessa parte do Regional Nordeste 1 com relação à juventude, com relação às tecnologias, como que está a igreja para evangelizar no meio da internet, Facebook, Twitter, várias redes sociais? Como que está então essa relação? Então, eu fui nomeado recentemente, né, responsável do setor juventude do Regional Nordeste 1. O responsável de antes era o Dom José Luiz, que era bispo auxiliar de Fortaleza e que foi transferido recentemente como bispo de Pesqueira, no Pernambuco, Paraíba, me parece, né? Então, eu acabei assumindo, sou já responsável da dimensão missionária e acabei assumindo também o setor juventude, sobretudo também na perspectiva dessa preparação para a Jornada Mundial da Juventude. Então é um setor no qual eu estou entrando, conheço também a partir da nossa diocese um pouquinho do trabalho que estamos tentando fazer, estou entrando nesse setor. Sabemos que o trabalho com a juventude hoje comporta muitos desafios, e aquilo que estamos buscando fazer é colocar junto, né? Nós temos o chamado setor juventude, porque envolve uma sensibilidade muito grande de diferença de grupos de jovens, mesmo no interior da igreja. Tem PJMP, tem Pastoral da Juventude, tem Juventude Missionária, tem os grupos ligados às novas comunidades, não? Então tem uma abrangência e uma diversidade. E o desafio é colocar então essas várias sensibilidades dos jovens juntos, num programa, num projeto, dizemos, de evangelização, onde essas diferentes forças participam, se envolvem e trazem uma riqueza, uma contribuição então para a vida da igreja. Nós sabemos que a juventude hoje navega muito, nesses vários meios, que é a internet, o Facebook, os blogs, etc. Nós não é que não temos ainda, dizemos, muita coisa diretamente envolvida com isso. Eu sei que a PJMB tem e que os jovens entram muito nesses meios. Na diocese temos o nosso site, mas o objetivo é a gente poder, a partir desses meios também, usar mais, explorar mais, entrar mais nessa dinâmica do contato com a juventude. Um trabalho, claro, que vai vir aos poucos, mas que, sobretudo, hoje o nosso investimento, o nosso interesse é convocar essa juventude num trabalho comum, unindo as forças, como nós tivemos no último fim de semana na Diocese, então é a Assembleia do Setor Juventude, com a riqueza então de participação de várias paróquias e de grupos que representam as novas comunidades e os diferentes setores da juventude, e isso então com eles construindo um projeto, dizer quais são os desafios para a juventude hoje, que os próprios jovens ajudem a identificar, e como então vamos levar juntos para frente um trabalho. Eu dizia para eles que a igreja, e essa é uma frase do nosso saudoso João Paulo II, a igreja será jovens se os jovens fizerem parte da igreja. Então, com a presença deles, com a ajuda deles, com a criatividade dos jovens, estamos construindo juntos e fazendo um caminho juntos para, sobretudo, dizer como continuar anunciando Jesus Cristo, como cativar esses jovens, como envolvê-los no trabalho da evangelização, como ir ao encontro daqueles jovens que não estão na igreja hoje. Porque existe uma força muito grande de juventude que se nós esperamos encontrá-los nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, eles não vêm até nós. Então nós temos que ir ao encontro deles, e nada melhor do que o jovem para ir ao encontro e para evangelizar o outro jovem, ou pelo menos para lançar o convite para que ele faça parte, dizemos, desse processo e desse projeto. Bom, você está acompanhando aí o programa no Centro das Atenções. Estamos entrevistando hoje
o sexto bispo da Diocese de Sobral, Dom Odeli José Magre. Nós temos a honra, mais uma vez, de agradecer aqui a presença do professor Veríssimo, do nosso presidente do Sindicato dos Radialistas e Publicidade da Zona Norte, Araújo Pacelli, e acabou de chegar o nosso querido radialista e acadêmico de engenharia e blogueiro também, Sobral Abacial, nosso amigo Tiago Leopoldo. E vamos aqui, então, continuar nossas entrevistas aqui, falando sobre as ordenações, né? Recentemente, né, Pacelli, eu queria passar essa pergunta para o meu querido colega Pacelli. Um abraço, Dom Odeli, satisfação em revê-lo, na alegria de estar nesse bate-papo saudável, né, esse convívio, já que o senhor está praticamente há mais de um ano na cidade de Sobral. E várias ações já foram realizadas aqui na Diocese. Dom Odeli tem a missão de dar continuidade ao trabalho dos bispos que passaram. A nossa Diocese, Dom Odeli, está caminhando para o seu centenário, será 2015. O senhor pode falar dessa questão do centenário e também da alegria de ordenar vários padres, apesar do pouco tempo. Já foram 11 ordenados e recentemente se ordenou 3 diáconos. Fale desse momento, das ordenações e também da caminhada para o centenário da Diocese, que será 2015. Sim, então chegando em Sobral, tomei posse, né, no dia 12 de dezembro de 2010 e já encontrei essa programação feita, né, o decênio de preparação para o centenário da Diocese, né, uma programação que foi organizada com Dom Fernando Saburido e que os primeiros 5 anos, então 2005, 2010, foram centrados na experiência das missões populares, né. Vocês que estiveram aqui, acompanharam um pouquinho, sabem do quanto foi uma experiência bonita, marcante e profunda na Diocese, a experiência das Santas Missões Populares. E neste último quinquênio, então 2010, 2015, o programa Rumo ao Centenário está marcado pelo que nós chamamos os anos temáticos. Quer dizer, cada ano tem um tema. Por exemplo, 2010, 2011 foi o ano mariano, né? Em seguida, estamos nos preparando para o ano catequético, depois o ano vocacional e, enfim, o último ano que nós chamamos o ano eucarístico, porque a previsão, a programação é organizarmos em 2015 o Congresso Eucarístico Diocesano, né? Então, nessa perspectiva de programação para o centenário, depois uma série de atividades e de coisas que vão acontecer também ligados a esse programa, à parte os anos temáticos. E também, então, nesse sentido, aí a referência às ordenações sacerdotais. É verdade que quando eu cheguei, já, tínhamos 5 jovens prontinhos, esperando o bispo para, aliás, 6, para serem ordenados diáconos e depois sacerdotes. Tanto é verdade que no domingo seguinte, após a minha ordenação episcopal, celebramos na Catedral da Sé a ordenação de 6 diáconos, né, que depois foram ordenados sacerdotes. Agora, nesse último ano, início desse ano, no decorrer do ano passado, ordenei mais 5, então o que faz 11 sacerdotes, e agora em abril deste ano, 3 diáconos, que serão ordenados sacerdotes em outubro próximo. Então, quer dizer, no período mais ou menos de 2 anos na Diocese, a previsão de ordenação, então, de 14 sacerdotes, né? Parece muito, né? E são, na verdade, é um bom grupo, né? Se a gente pensa no contexto de uma diocese como Sobral, é um bom grupo, e nós agradecemos a Deus justamente por isso. Mas claro que se tivesse muito mais, né, trabalho teria, e a nossa igreja teria muito trabalho. Nós temos hoje na diocese 68 sacerdotes, contando com alguns um pouquinho mais idosos, né? 68, temos 3 que são da diocese, mas que estão fora, em períodos assim de experiência, com perspectiva até de incardinação em outras dioceses, né? Mas um grupo que é significativo, mas se tivéssemos, dizemos, 150, 200 sacerdotes, teria trabalho para todos. Agradecemos a Deus as vocações que temos, e claro que juntamente com a riqueza dessas vocações, para nós sempre fica a preocupação, e que é aquela, dizemos, realmente da preparação e da capacitação dos nossos sacerdotes, né? Nós temos as últimas gerações aí que foram
ordenados, que fizeram filosofia, fizeram teologia, entraram logo no trabalho, mas o que está faltando, dizemos, é um momento então de parada para uma especialização, nos vários campos que a igreja precisa de pessoas capacitadas. Então tem esse desafio do número, da quantidade, e ao mesmo tempo então a preocupação como qualificar ainda melhor ou sempre mais os nossos sacerdotes, porque a missão hoje exige pessoas atualizadas, preparadas, e esse é o desafio que fica. Tá aí o programa no centro das atenções, tendo a honra, o privilégio de receber hoje o sexto bispo da Diocese de Sobral, Dom Odeli José Magre. E vamos passar aqui a pergunta nesse primeiro bloco ao nosso amigo Tiago Leopoldo. Boa tarde, Dom Odeli. Boa tarde ao Marques, boa tarde, Pachela. Boa tarde ao Veríssimo. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Quero antemão pedir perdão, porque todas as tardes nós temos às 15 horas o nosso programa Panorama Político na Rádio Regional. Então, nós estamos chegando agora pela transmissão do programa Panorama Político. Dom Odeli, inicialmente, eu teria duas perguntas a fazer, que são voltadas exatamente para a juventude e também para a gestação. A primeira é a opinião do bispo de Sobral quanto à camisinha e as relações entre os jovens. E também houve a decisão do Supremo com relação a permitir os abortos de fetos anencéfalos, que são aqueles que nascem com qualquer tipo de prejuízo no seu cérebro, e deu a permissão aí para que haja o aborto. Nós sabemos que o aborto é ir contra a vida, ir contra a questão do crescimento cronológico normal que Deus nos permitiu. Então eu queria ouvir do nosso bispo a sua opinião com relação à camisinha, as relações entre jovens e também o aborto de fetos anencéfalos. Sim, nós sabemos que um dos grandes desafios de sempre, mas especialmente hoje, é a educação sexual da nossa juventude. Nós vivemos numa época, num tempo em que a referência de certos valores não são assim mais tão marcantes na vida, na educação, etc. Então tem um sentido quase comum de uma opinião pública que o importante é se proteger, e que a questão então de uma educação sexual que ajuda as pessoas a crescerem, a se prepararem na vida, para não iniciar a vida sexual, dizemos, tão cedo, passa a ter um valor assim relativo. E a igreja, nós sabemos que aconselha, encaminha e tenta ajudar a juventude para uma educação sexual no sentido da responsabilidade. Porque, em geral, a orientação hoje parece que a preocupação é aquela de dizer: importante é que você se proteja, que você não fique contaminado pelo vírus do HIV, que você não tenha outras doenças, E como se a questão, dizemos, da prática sexual fosse uma coisa liberada, normal, não tem problema. Importante é que você aproveite a sua vida, seja feliz. Não tendo como referência por trás, dizemos a pergunta que isso constrói felicidade? Isso constrói famílias maduras amanhã? Isso constrói jovens que depois assumem, dizemos, ou têm essa capacidade de assumir a vida de uma família e na educação sexual dos filhos, etc. Eu sei que é um problema, dizemos, complexo, que tem opiniões variadas, mas gostaria de reafirmar essa preocupação da igreja de dizer o importante é tentar e buscar ajudar os nossos jovens para uma educação sexual que ajude a crescer, dizemos, na dimensão de maturidade afetiva, maturidade humana, e responsabilidade nos atos que vão fazendo e assumindo como adolescentes, como jovens. Mais do que o aspecto de dizer que tudo está liberado, que tudo é possível, a dimensão então da responsabilidade com a pergunta de dizer: as opções que eu faço na vida, mesmo no sentido de iniciar uma vida sexual precoce, como se diz e acontece hoje, o quanto isso ajuda a formar humanamente, afetivamente, o quanto isso ajuda a construir famílias
que tem como referência valores na vida e de crescimento humano e também cristão. Quanto à questão da aprovação do Supremo Tribunal Federal, desta autorização praticamente, a votação do Supremo foi de 8 a favor, e 2 contra. Então, o Supremo autorizou a possibilidade de interromper a gravidez do feto anencéfalo. E claro, nós como igreja, os bispos da Conferência Nacional do Brasil se pronunciaram, lamentando profundamente essa decisão, destacando sobretudo esses 3 pontos fundamentais. O princípio da inviolabilidade do direito à vida, da dignidade da pessoa humana e, sobretudo, também da defesa e proteção de quem é mais frágil, de quem é indefeso, de quem é inocente, no caso, o feto. Essa afirmação e essa manifestação da Igreja que defende a qualquer custo, dizemos, o direito à vida, que é um direito depois garantido também pela nossa Constituição. Então, o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, que votou a favor da vida, dizia que, na opinião dele, segundo o julgamento que saiu, é como se o feto foi considerado lixo. Quer dizer, nós sabemos do drama, da complicação de uma mãe ou de uma família que no caso, tem que levar adiante uma gravidez de um feto anencéfalo. Mas, ao mesmo tempo, a pergunta que fica é: e o aborto é a solução do problema? E o direito desse nascituro, que mesmo que seja por algumas horas de vir ao mundo e de nascer, onde é que fica? Então, essa preocupação de defender o direito à vida, mesmo do feto anencéfalo, é como sinal, então, de proteção e de assumir o princípio que a vida é sagrada. Porque a grande preocupação é essa, dizer, hoje é o feto anencéfalo, amanhã pode ser o feto com síndrome de Down, depois de amanhã pode ser o feto porque não tem mais o olho azul. Então, a gente sabe que é uma cadeia de coisas, ou então a própria eutanásia, etc., que depois vão levando a esse descartar a vida quase como se ela não tivesse o valor da dignidade que tem. Por isso, a posição da Igreja é bastante clara nesse sentido. Bom, tá aí, nós fechamos aí o nosso primeiro bloco, esse nosso programa no Centro das Atenções não tem um intervalo comercial, então nós vamos tocar aqui direto. A condição técnica também de nós estarmos com um microfone só, como se faz a televisão no Brasil, como começou em 1949, com uma câmera só, porque a outra tinha quebrado. E no nosso caso aqui, é uma estreia maravilhosa, uma experiência fantástica. Agradecer mais uma vez a todos. Então, eu vou deixar aqui aberto o bate-papo, para tocarmos sobre a campanha da fraternidade, que é conduzida pela Igreja. Eu acho maravilhoso esse tema. A Igreja no Brasil e no mundo. Então, vou deixar para os nossos entrevistadores aí conduzirem e indagarem ao nosso querido Bispo Veríssimo. Dom Deli, o movimento da Lei da Ficha Limpa foi um movimento onde a Igreja se engajou bastante e teve a lei que acabou sendo aprovada, a lei de número 9.840. Esse ano eleitoral, 2012, o empenho que a Diocese de Sobral vai ter em favor da campanha para se não seja votado em candidatos ficha suja. Isso, nesse sentido também tem a mensagem que publicamos agora na última Assembleia Nacional dos Bispos no Brasil, uma mensagem em nome de todos os bispos para o Brasil, lembrando então deste ano eleitoral. E na mensagem dos bispos destacamos 2 aspectos. Um, que as eleições municipais são as eleições que têm uma característica especial, porque elas tocam temas mais próximos da população, os candidatos são pessoas também mais conhecidas na realidade, e é uma eleição que envolve mais as pessoas, no sentido que se sabe que o que vai ser colocado na mesa são coisas que depois têm consequências diretas para a vida de cada dia da população. É educação, é saúde, é segurança, é trabalho,
são todos os aspectos da vida concreta. Então, esse foco de uma eleição que tem um interesse, uma característica particular. Depois nós temos como instrumento, justamente, seja essa Lei 9.840, né, que é contra a corrupção, a compra de voto, etc., né, e disso nasceram os famosos comitês que acompanham no momento das eleições o trabalho. Isso já foi feito na Diocese no passado, nós já temos uma reunião marcada também para rearticular esse comitê que acompanha, depois com o nosso grupo de Justiça e Paz, com as pastorais sociais e com outras entidades da sociedade de Sobral que também participam. E junto com esse projeto, então, 9.840, contra a corrupção, nós temos agora também o reforço da lei da ficha limpa, né, que, sem dúvida, já está dando sinais, né, no próprio momento, então, agora do lançamento das candidaturas, da escolha dos candidatos, já se ouve falar que fulano, ciclano não vai poder ser candidato porque está comprometido. Então, isso já é uma ajuda muito grande, né. Agora, claro, o aspecto, né, de conscientização que nós queremos fazer e o trabalho que esse comitê vai ajudar a fazer é ajudar sempre mais o eleitor, então, a entender que o voto dele é uma decisão pessoal, mas que tem consequências, né? Depois na vida prática do município, da população e da comunidade. E que não basta votar. Porque às vezes a consciência nossa é muito aquela, bom, foi lá, votou, pronto, né? Tem uma dimensão de corresponsabilidade, de continuar ajudando, de continuar participando, se organizando, para acompanhar a administração, para cobrar direitos, aquele sentido, então, da cidadania que faz com que o cidadão se torne, dizemos, ativo na sua comunidade, que se envolve, que é corresponsável na vida política. Um aspecto que a mensagem da CNBB traz e que nós também queremos levar adiante é dizer que a lei da ficha limpa, que foi aprovada, então, só para a questão de quem se candidata politicamente, que ela seja aplicada também aos outros cargos de responsabilidade a nível dizemos, de quem trabalha no poder público, né? Os cargos comissionados, né? Então, se isso chegasse a ser aprovado, seria um passo também muito grande na questão, então, de como administrar o bem comum com mais dignidade, com mais justiça, com mais equidade. Bem, agora o nosso presidente Araújo Pacelli. Todo ano, a CNBB aborda temas importantes. Esse ano, a campanha da fraternidade. Gostaria que o senhor abordasse esse tema da campanha da fraternidade e, se possível, falar a respeito da Fazenda da Esperança, que tem sido um equipamento que tem recuperado os jovens, voltando ao convívio da família, da sociedade. Então, campanha da fraternidade, o tema, e a Fazenda São Bento, que a Diocese implantou na época de Dom Fernando Saborito. O tema deste ano, né, a fraternidade e a saúde pública, temos tratado isso e, claro, o tema continua no decorrer, né, ainda do ano. Nós sabemos da importância do valor desse tema para todo o Brasil, especialmente também para a nossa diocese, pelo aspecto de responsabilidade, né? Nós, como diocese, temos a Santa Casa da Misericórdia, temos o Hospital do Coração, então nós estamos diretamente envolvidos nesse campo da saúde e sabemos também dos desafios que eles comportam, né? Nós sabemos que hoje no Brasil 80% ou mais, 87% da população tem um atendimento da saúde pelo SUS, né, pelo SUS. O nosso atendimento mesmo aqui em Sobral, a nível de Santa Casa, nós chegamos a praticamente 90% de atendimento pelo SUS, né? E o SUS é um programa que, no seu ideal, está muito bem articulado, muito bem feito, um programa que dizemos que suscita inveja, dizemos, na sua formulação, mas sabemos que ele tem também suas dificuldades, né? O SUS tem tido aspectos positivos a nível do Brasil, né, ligado ao atendimento da saúde, então, nas campanhas de vacinação, na própria organização da saúde familiar, né? E também na questão do atendimento farmacêutico, dizemos, dos portadores do HIV e AIDS, né?
Então, tem tido, mesmo no aspecto dos transplantes, né, no Brasil o SUS tem feito um trabalho muito interessante. Mas tem seus limites, né? E dizemos hoje a demanda é grande, as filas são intermináveis, às vezes, seja para exames como para consultas, né? A deficiência na falta, dizemos, de profissionais ou então de estruturas, né, de hospitais, sobretudo um grande problema da nossa região norte, leitos de UTIs, né? E depois, a grande dificuldade é a tabela SUS, que ela nunca reembolsa aquilo que realmente se gasta por um paciente, né, qualquer que seja a situação na qual ele se encontra no hospital. A parte daquelas situações mais especializadas, né? Então, isso criam situações que nos colocam em dificuldade. Quem tem essa responsabilidade de administrar um hospital e atende no campo da saúde, sabe das dificuldades nesse sentido. E um outro desafio é aquele também da humanização do atendimento, né? Esse é um desafio, nós estamos tentando também um trabalho nesse sentido, acompanhando a nossa Santa Casa Hospital do Coração para poder melhorar neste aspecto. E, então, o desafio da saúde que está aí, nós somos parceiros, estamos organizando agora para o 8 e 9 de junho, nesse programa da Campanha da Fraternidade, um fórum sobre a saúde aqui em Sobral, envolvendo um pouco a região norte, os vários municípios da região norte. O objetivo central é olharmos juntos a realidade da saúde, identificar quais são os grandes desafios e, ao mesmo tempo, então, juntos, o que fazer? Poder público, igreja e todas as forças da sociedade para melhorar, para que o atendimento seja sempre de uma saúde de maior qualidade, né? E aí ligado, dizemos, na abrangência maior do tema da campanha, você pedia, né, da nossa Fazenda Esperança, que para nós é um pequeno sinal, é uma instituição pequena, mas que faz um trabalho maravilhoso no sentido de recuperação, então, dos dependentes químicos, situação de droga, o álcool, etc. É um trabalho que dá uma força, dá um sinal concreto no contexto da nossa diocese. Muito bem, daí o programa no centro das atenções, tendo a honra, o privilégio de entrevistar aqui o nosso 6º bispo de Sobral, os companheiros. Meu amigo Tiago Leopoldo, vamos entrar aqui no centro das atenções? Dona Eli, ainda estando relacionado com a questão da campanha da fraternidade, relacionada à saúde, a questão da saúde pública. Ainda há mortes em partos em Sobral. Isso nos causa uma tristeza, nos deixou deverasmente chocados. E o senhor tem participado de várias vertentes. O senhor tem sido muito eclético com relação à participação, extremamente presente em todos os eventos promovidos ou pela Prefeitura, ou pelo Governo do Estado, pela União. E aí o projeto Sobral Sem Miséria, que também o senhor esteve presente. E com isso, a gente já propõe, juntamente com o programa Centro das Atenções e a Pastoral, a Diocese, para que nós promovamos a multimistura. A multimistura é sim uma solução para amenizar a questão da miséria em Sobral, e a gente pede ao senhor que fale um pouco dessa questão de hoje ainda haver mortes em partos, a questão do Sobral Sem Miséria, e se é possível nós fazermos essa parceria, o programa no Centro das Atenções e a Pastoral, juntamente com a Diocese, para que nós produzamos a multimistura para Sobral. Eu já agradeço também aqui a todos, ao Tiago, ao nosso Araújo Pacelli, ao Barroso, meu querido Veríssimo Barroso, e a todos os telespectadores. O nosso tempo está bem avançado, e eu vou aqui agradecer ao bispo. É claro que ele vai responder bem respondida a sua pergunta, e emendando com a pergunta dele, eu queria que o senhor falasse aqui rapidamente também do celibato, essas duas questões, e de já agradecendo, meu querido bispo, no programa do Centro das Atenções. Sim, são temas tão variados e perguntas que precisaria meio dia para responder cada uma, né? Quer dizer, quando você diz mortes em partos, claro que aconteceram, né?
importante ter presente e saber, então, dizemos que às vezes a pessoa passa primeiro por outros hospitais e daí quando a situação está grave, que não se consegue mais, então se leva para a Santa Casa, a morte acaba acontecendo na Santa Casa, né? E aí, claro, quase a responsabilidade também jogada em cima nesse sentido. Mas são coisas que acontecem e que, claro, são graves, porque na realidade de hoje, acho que não se pode talvez evitar isso 100%, mas o esforço para que isso justamente não aconteça, né? E creio que tem se feito o máximo, pelo menos aquilo que está ao alcance da técnica e dos médicos, do esforço para evitar isso, mas lamentavelmente isso acontece. Você falava também da questão então do programa que foi lançado, né, Sobral Sem Miséria. Eu participei da abertura desse programa. Sabemos, né, da ousadia que tem esse programa, que é a nível também do Brasil, e ele é um programa importante. Dizemos, Sobral, através da Prefeitura e da ação social da Prefeitura, lança esse programa contando com as mais diversas forças da realidade da sociedade de Sobral. E como eu disse aquele dia, nós como igreja, sobretudo pensando no braço social da igreja, que é a Caritas Diocesana e as pastorais sociais, nós somos parceiros. Né? Somos parceiros porque sabemos do valor e da importância desse programa e da quantia de pessoas, né? Se falava de 6, 7 mil famílias em Sobral que vivem nessa situação de extrema miséria, então variando entre 20 e 30 mil pessoas que se encontram nessa situação. E para nós, como igreja, falar de evangelização, de anúncio de Jesus Cristo, se o Evangelho então não se encarna e não responde a essa realidade para que as pessoas também tenham melhores condições de vida, ele passa então a não ter o valor do Evangelho que transforma a vida. Então por isso para nós é muito importante nos envolver e participar desse projeto e desse programa. E aí, você falava concretamente da multimistura, né? Que é algo que foi muito desenvolvido com a Pastoral da Criança, né, em todo o Brasil. Eu não sei realmente a nível nosso aqui em Sobral quanto isso já é utilizado, desenvolvido, sei que tem, mas que certamente é algo a ser motivado, incentivado, investido, sobretudo nas etapas iniciais, para aquelas crianças de famílias mais pobres e carentes, o quanto isso vem ajudar realmente. Né? E depois... A sua última pergunta falando do celibato, né? Dos diáconos, né? Diáconos sim. São parceiros, né, da igreja nesse sentido. Justo. O diaconato, você fala o quê? Permanente? O permanente. Isso. Já algumas dioceses. Isso. Então, claro que no trabalho da missão da igreja, muitas dioceses já têm desenvolvido esse trabalho, né, do diaconato permanente. Nós, como Diocese de Sobral, ainda não demos este passo, mas claro que ele vai chegar. Né? Eu sempre digo uma coisa por vez, a gente vai enfrentando, porque sabemos do valor e da importância do diaconato permanente. Aqui Fortaleza tem, Crateús tem, isso era o tema. E nós também, como Sobral, queremos entrar nessa proposta e nesse discernimento, porque tem uma contribuição importante a ser dada, sobretudo no trabalho justamente da caridade, alguns serviços específicos da nossa igreja. Então é importante iniciar esse processo também para a nossa diocese. Sabendo que é um ministério que vem somar com o ministério sacerdotal e com todas as outras lideranças que nós temos a nível da nossa igreja, das nossas paróquias e comunidades. Muito bem. Nós agradecemos aqui mais uma vez ao Tiago Leopoldo, do blog Sobral Bacial, né? O nosso amigo Araújo Pacelli, presidente do Sindicato dos Radialistas e Publicidade da Região Norte, o meu querido Veríssimo Barroso, né, professor e condutor do programa Almanac da Rádio Tupinambá, e ao nosso tão simpático e atencioso aqui, acolhedor, bispo diocesano Dom Odeli José Magre de Chapecó, Santa Catarina, para Sobral. Ok? Muito obrigado aos nossos telespectadores, um grande abraço, e aí o nosso programa no Centro das Atenções chega ao seu final, agradecendo a todos.